Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que vocês estiver vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, finalizar a parte da teoria do conjunto para quinta-feira a gente começar a estudar função, certo? Para terminar, a gente vai continuar com o conjunto dos números irracionais aqui, ó. Conjunto dos números irracionais, e vamos ver o que seria esses conjuntos dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Então vamos lá. O conjunto numérico é o assunto que a gente está vendo. Eu resolvi fazer um pouquinho diferente dessa vez porque esse conteúdo todinho é a culminância de tudo que eu fiz com vocês até agora. Eu vou distribuir isso nos grupos, para os alunos, e corrigir as atividades a partir dessa semana. Os alunos que me entregaram a atividade, eu vou colocar a nota, anotar o número e colocar no CIEP, fazer toda a anotação, para assim valer como se fosse a nota de vocês dessa unidade, certo? Então vamos lá. Conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. Então a gente já viu que cada conjunto tem a sua representação. Os naturais é o N, os inteiros é o Z, os racionais é o Q e os irracionais seria justamente essa letra Izinha aí. Reúne os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. O que seria isso aqui? É os números que são decimais com a continuação infinita. Infinita que não tem fim. Então aqui continua. E não periódica, não segue. Por exemplo, como a gente pega uma dízima periódica, ela vai 3,333333 e assim até o infinito, mesmo número. Então isso seria um número racional, porque ele é periódico, continua sempre 3. Se for 53, aí ele vai 1,53, 53, 53, 53. Então é uma repetição periódica. Pode ser uma representação periódica de 1000 números, mas ela é periódica. E quando é não periódica, ele é um número irracional. Lembra que eu tinha falado para vocês que a evolução dos números seguia um padrão de acordo com a medida que o ser humano foi ficando mais complexo? É a mesma coisa esses irracionais aí. Uma representação dos números irracionais seria as raízes, seria o valor de π. Então são alguns números que foram descobertos a partir do momento que o ser humano começou a entender melhor a matemática e a sua aplicação no mundo real. E é aí que surge o surgimento de π e de outros números complexos, como a gente vê a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. São alguns exemplos de números irracionais. Se vocês pegarem a raiz de π, se você pegar o valor de π, vocês vão ver que ele é 3,14 e assim vai seguir uma série de números infinitos que não se repete, que não tem uma periodicidade. Já foram feitos testes em computadores quânticos para saber qual é o valor de π, e nem os computadores quânticos conseguiram chegar ao final dele. Então ele é um número realmente infinito. É um número que não tem fim e não se repete nada. Então ele é um número irracional. A gente tem alguns exemplos aqui que foi o autor deu aqui, ó, 3,14, 15, 92, que é justamente o valor de π, ou 1,20, 30, 40, que é mais ou menos a raiz de 2. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Então a gente vê aqui que são números que não se repetem. Então é importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais, aquelas dízimas que eu tinha falado, que tem a repetição 1,33333 ou 21,454545. A gente está vendo que o 45 está se repetindo até o infinito. Não tem uma alteração no número, não tem 45 e outro número qualquer. É sempre 45, 45, 45. E aqui 33333 até o infinito. Aqui está o número π, é um número irracional. Todas as raízes quadradas não exatas são números irracionais. Por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 4, a raiz de 3, 7, a raiz de 5, a raiz de 7 também é, a raiz de 10 também é. São números irracionais, são números que não conseguimos chegar ao final dele e ele não se repete. Continuando com os conjuntos dos números reais aqui, ó, números reais é justamente a união dos conjuntos dos racionais com os irracionais. Vamos ver o que o livro diz. O conjunto dos números racionais é representado pela letra R com esse traçozinho IR. Esse conjunto é formado pelos números racionais e irracionais. Então, quando a gente olha aqui, é formado somente pelos números racionais e os irracionais. Oxe, mas e os inteiros e os naturais? Lembra que os números inteiros e os naturais,
eles são subconjunto dos racionais. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Aqui é com não nulos, tirando zero. Os primos, os inteiros. A gente vai para os inteiros aqui, ó. Ele pega os positivos e os negativos. E quando a gente entra nos racionais, a gente pega, inclusive, os números positivos e os negativos, mais as frações e os decimais. Então, quando ele diz aqui, na questão que ele diz conjunto de números reais, é formado pela união dos números racionais com os irracionais, a gente pega também os subconjuntos dos racionais, que seriam os naturais, e os inteiros são subconjuntos desses aqui. E eu já expliquei nas outras aulas o porquê, que quando a gente divide todo número inteiro, ele pode ser botado em forma de fração, todo número natural também pode ser colocado em forma de fração, então é justamente isso aqui. E os irracionais. Assim temos que R, que é o conjunto dos números reais, é igual à união dos conjuntos dos números racionais com os conjuntos dos números irracionais. Então, quando a gente une os dois, vai formar o conjunto dos números reais. Além disso, N, C, Q e I são subconjuntos de R. Isso é lógico. Se Q é subconjunto de R, por tabela, N e Z também vai ser subconjunto de R, porque o Q é subconjunto de R. Eu sei que eu estou falando muita coisa que às vezes, se você não prestar atenção, você não vai entender, mas é só prestar atenção mesmo. É só olhar. Se N é subconjunto de Z e Z é subconjunto de Q, então N é subconjunto de Q também. É aquelas regrinhas que eu tinha falado para vocês. A propriedade distributiva, associativa, vocês lembram disso aí que eu expliquei na sala antes da nossa quarentena. Subconjuntos dos números reais. Vamos ver quais são os subconjuntos dos números reais. X pertence a R, tal que x é diferente de zero. Então, conjunto dos números reais não nulo. Isso é um subconjunto, é todos os números tirando zero. Aí a gente vai para os positivos. X pertence a R, tal que x é maior ou igual a zero. Então, quem seriam os maiores ou iguais a zero? 1, 2, 3, 4, 5. As frações e os irracionais, que seriam 3, o π, seria raiz de 2, raiz de 3. X pertence a R, seria aqui positivo com asterisco. Esse asterisco é sempre ignorando o zero. Então a gente vai ver aqui positivo ignorando o zero. Então x pertence a R, tal que x é todos os números maiores do que zero. Aqui a gente tem todos os números menores do que zero, menor ou igual a zero. Então a gente não vai ignorar o zero. Então fica x pertence a R, tal que x é todos os números menores ou iguais a zero. Ignorando o zero, a gente vai ver que x é igual a todos os números menores do que zero. X pertence aos números reais, tal que x é menor que zero. Conjunto dos números reais negativos. Continuando. Conjuntos numéricos. É aí que entra aquela coisa que eu falei para vocês. A gente tem aqui ó, os naturais, aquele conjuntinho bem pequenininho, que vai do 0, 1, 2, 3 até o infinito. Quando a gente vai para o Z, a gente pega esse conjunto dos positivos e adiciona os negativos. Quando a gente vai para Q, a gente pega os positivos, os negativos e as frações, forma esse conjunto bem grande aqui. E a gente entra no conjunto de fora, que é o conjunto dos números irracionais, que é aquelas dízimas que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala aqui R é igual à união desses dois conjuntos, Q e I, desculpa, a união aqui Q e I, a gente vai ver que formou o conjunto dos números reais. Lembra quando a gente fala de interseção e união? A união desses dois conjuntos é o conjunto real, mas só que quando a gente for fazer a interseção, a gente vai ver que é o conjunto vazio, porque não existe nenhum número que pertence tanto a Q, Z ou N e a I ao mesmo tempo. I seria os irracionais. Não existe nenhum número que pertence aos irracionais e aos racionais ao mesmo tempo. Então, como não existe nenhum conjunto, esse conjunto interseção aqui seria um conjunto vazio. Então, ele diz aqui, ó, todo número racional é um número... Todo número irracional é um número real. Todo número racional é um número real. Todo número inteiro é racional e todo número natural é inteiro. Então, a gente vai vendo aqui tipo se fosse uma camada de cebola. A parte central da cebola, a maior, vai aumentando até chegar aqui no Qzinho aqui. E lembre disso aqui, ó. Não existe interseção entre o conjunto dos números racionais
com o conjunto dos números irracionais, porque os irracionais ele pega única e exclusivamente as dízimas não periódicas. Lembra disso aí, tá? Aí a gente vai aqui, ó, conjunto dos números racionais. Deixa eu só passar aqui. Aqui eu fiz um exercíciozinho rápido, tem um exercíciozinho rápido aqui, ele diz aqui, ó, escreva com símbolos. 4 pertence ao conjunto dos números naturais pares. Então a gente vai ver 4 pertence ao conjunto dos números naturais pares. Ele colocou aqui, ó, 0, 2, 4. Só que desculpa, eu deveria ter colocado os 3 pontinhos aqui. E ele fala aqui, ó, 9 não pertence ao conjunto dos números primos. Então, 9 não pertence ao conjunto dos números primos. Eu poderia colocar dessa forma aqui, botando o conjunto propriamente dito, ou poderia colocar com essa forma aqui, ó, naturais, aqui, ó, naturais primos, pares, e tem os naturais, aqui deveria ter os naturais primos, mas aqui não está, eu só poderia colocar esse pezinho aqui, um símbolozinho para representar os primos. Aí eu poderia colocar ou o conjunto desse aqui, como eu fiz lá embaixo, ou colocar simplesmente o número, o conjunto N com o símbolozinho que representaria o conjunto dos números primos. Nada tão difícil assim não. Aqui temos exercício também, questão 2. Escreva o conjunto expresso pela propriedade x é o conjunto dos números naturais menores do que 8. Quem são o conjunto dos números naturais menores do que 8? Se ele é natural, ele tem um limite. Para ser natural, ele tem que ser positivo. Então, a gente vai começar a partir do 0. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Note que ele falou menor que 8. Se ele tivesse falado menor ou igual a 8, aí eu colocaria o 8 aqui. Mas como ele só especificou menor, então vai até o 7, tá? Letra B, a gente tem x é um conjunto dos números naturais múltiplos de 5 menores que 31. Para ser múltiplo de 5 é aquela regra de divisão que eu falei para vocês no começo do ano. Para o número ser múltiplo de 5, ele precisa de uma coisa. Qual seria, gente? Ele precisaria acabar em 0 ou em 5. Então, ficaria múltiplo de 5, está aqui de 0 até 30. Simples demais. É umas questões. Eu finalizo com vocês essa parte de conjuntos numéricos. Vou deixar um exercício sobre o conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais, focando nesse aqui em racional e real, porque aí a gente já fez na semana passada com os racionais. Para semana que vem, provavelmente essa atividade vai ficar para quinta-feira ou quarta-feira. Eu acho que é quinta-feira, porque eu não sei, eu vou olhar o horário, mas provavelmente eu não tenho aula na quarta. Quarta parece que é descanso. Então a gente vai ficar com a aula na quinta-feira, que vai ser o exercício sobre conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Gente, um forte abraço. Façam as atividades. Eu estou vendo que tem muito aluno ainda que não me entregou a atividade até hoje. Eu estou monitorando essas atividades pelo WhatsApp. Eu ainda não mandei feedback nem resposta porque aconteceu um imprevisto aqui em casa. Mas eu estou com o levantamento dos alunos que fizeram, os alunos que me entregaram, desde sexta-feira até hoje, terça-feira, que seria o último dia. Então façam atividade, porque essas atividades vão constar na nossa nota da unidade, tá? Valeu, forte abraço, até a próxima aula. E não esqueçam, fiquem em casa, tá, gente? Fiquem em casa. Tchau.